que vocês estão? Bem, hoje nós vamos começar mais um módulo da apostila, vamos começar o módulo 9 e vamos acompanhar aí. Bem, o módulo 9 fala sobre pronomes. Nossa, que novidade, professora! Faz tanto tempo que eu não ouço falar sobre pronome, né? Pois é, vocês ouviram falar sobre pronome no módulo 8, né? Nós acabamos de sair de um módulo que fala sobre pronome, porém lá nós falamos sobre referentes pronominais, encontramos ali, fizemos esse exercício de encontrar quais são os referentes de cada pronome dentro do texto. Por quê? Porque o pronome ele sempre se refere a algo já citado no texto, mais especificamente ele se refere a 3 pessoas do discurso, ele pode se referir a uma das 3 pessoas do discurso, que quais são? Primeira pessoa do discurso, o emissor da mensagem. Segunda pessoa do discurso, o receptor da mensagem. E terceira pessoa do discurso, o assunto da mensagem. Então, é quem fala, para quem se fala e de quem se fala, beleza? Aqui no módulo 9, o segundo módulo da nossa apostila nova, da apostila do segundo bimestre, nós vamos falar sobre, mais especificamente, os pronomes pessoais e os pronomes possessivos, beleza? Os pronomes pessoais, eles são pronomes que se referem às 3 pessoas do discurso. Então, eles se referem de forma exclusiva a essas 3 pessoas, tá? Os pronomes pessoais se subdividem em 3 tipos de pronomes pessoais, tá? E dentro deles ainda tem outras subdivisões. A primeira subdivisão que eu vou trazer para vocês é da classificação do pronome pessoal do caso reto. O pronome pessoal do caso reto é o mais fácil. Por quê? Porque é aquela pessoa que vem para flexionar o verbo que vem logo depois. Então, são aquelas 3 pessoas que nós passamos para o plural, então ficam 6 pessoas ali que nós podemos flexionar os nossos verbos. São elas: eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, certo? Então, nós temos essas 6 pessoas aí, sendo 3 no singular e 3 no plural, tá bom? E eles sempre virão flexionando um verbo, acompanhando um verbo a fim de flexioná-lo. Por exemplo, aqui na página 20, eu tenho o seguinte exemplo. Nós precisamos nos dedicar aos estudos. Nós é primeira pessoa do plural, certo? E vem para flexionar essa pessoinha aqui, nós, tá? Essa pessoinha aqui, esse pronomezinho que vai acompanhar o meu verbo e vai indicar qual será a flexão do meu verbo. A flexão do meu verbo será no plural e tem que acompanhar a primeira pessoa, certo? No caso do plural. Então, aqui no caso o verbo é precisar, então ficou precisamos, beleza? Então, os pronomes pessoais do caso reto, eles sempre virão ali flexionando, auxiliando na flexão do verbo que vem posteriormente, beleza? Bem, nós temos também os pronomes oblíquos. Então, nós temos aqui o contrário. Se no caso dos pronomes pessoais do caso reto, eles vêm para auxiliar nessa flexão verbal, desse verbo que está ligado a esse pronome, porque quem faz ali sempre faz uma ação e o verbo é a ação, né, no caso. Então, nós temos os pronomes oblíquos, que é o contrário. Eles não vêm auxiliando na flexão de nenhum verbo, tá? Pelo contrário, eles complementam, eles meio que sofrem a ação do verbo, tá? Então, o verbo não precisa acompanhar a flexão desse pronome, no caso, né? Ele vem acompanhando a flexão do pronome do caso reto, tá? Aqui, no caso, se ele não está influenciando na flexão do verbo, se ele não está ligado dessa forma ao meu verbo, então ele é um pronome oblíquo. Sem contar que nós temos um quadrinho, né, de pronomes, quais são os pronomes que se encaixam em cada um. Bem, dos pronomes oblíquos, nós podemos subdividir em mais 2 tipos de pronomes oblíquos, tá? Que são os átonos e os tônicos. Os átonos, eles não precisam de uma preposição para poder vir ali dentro do meu período, dentro da minha oração.
beleza? Então, eu não preciso preposicional, não preciso colocar uma preposição para introduzir ele, para acompanhar. Já os tônicos, eles precisam de uma preposição para existir ali dentro da minha oração, tá? Eles precisam vir precedido de uma preposição. Essa preposição pode ser em, de, com, etc, tá bom? Aqui na página 22, vocês têm um quadrinho aqui, ó, bem explicativo, de pronomes oblíquos, átonos e tônicos, tá? Referentes a todas essas pessoas do discurso, a primeira, segunda, terceira pessoa, tanto no singular quanto no plural, tá bom? Por exemplo, vou dar o exemplo só aqui do primeiro fileirinho aqui. Primeira pessoa do singular, o pronome átono é me e tônico, mim ou comigo, tá bom? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Me dirija a palavra. Me é um pronome, oblíquo átono, certo? Eu não precisei de uma preposição aqui para colocar ele ali dentro da minha frase. Agora, se eu colocar o mim e utilizar dentro dessa mesma frase, eu vou falar dirija a palavra a mim, ou não dirija a palavra a mim, né? Aí eu preciso colocar a preposição a, para que o mim venha aqui na minha oração. Beleza? Só um exemplozinho aqui bem básico para vocês entenderem essa questão de preposição, tá? Bem, dentro aqui da questão dos meus pronomes, átomos, abram lá na página, estejam na página 22, aqui chegou uma coisinha que vocês ainda não tinham ouvido falar, talvez, que são as colocações pronominais. Essas colocações pronominais, elas podem se subdividir em ênclise, próclise e mesóclise. A ênclise é o caso em que o pronome ele vem acompanhado do verbo, mas logo depois. Por exemplo, amei-a muito, deixou-me na porta de casa. Ele está praticamente unido ao meu verbo e separado por um hífen, tá bom? Esforçamo-nos para obter boas notícias. Então, aqui são pronomes oblíquos que vêm ali grudadinho no meu verbo, só que vem depois do meu verbo. E ele é demarcado por um hífen, beleza? A próclise já é o contrário. Ele vem antes são pronomes que vêm antes, pronomes átonos que vêm antes do meu verbo, tá bom? E aí já não precisa de hífen para existir. Por exemplo, lá na página 23, eu tenho jamais a amei o suficiente. Aquilo me fazia muito mal. Tudo se torna vazio sem você. Então, ele sempre vai ter um fator de atração ali antes dele. Por exemplo, olha aqui, é o caso desse quadrinho aí que tá aqui para vocês na página 23. Eu tenho o caso de um advérbio, né, que venha antes do meu pronome oblíquo, né? E num caso de próclise, por exemplo, jamais a amei o suficiente. Esse jamais, ele é um advérbio, certo? Então, logo depois eu tenho um pronome e depois eu tenho um verbo. E assim, em vários dos outros casos aqui que tem para vocês, que nas aulas online nós vamos comentar melhor sobre cada um, tá bom? E nós temos a mesóclise. Gente, a mesóclise, ela é pouquíssimo utilizada na escrita, a não ser que seja um caso extremamente formal, e menos ainda usado na fala, né? Então, qual que é o caso da mesóclise? É quando o pronome, ele vem bem no meio da minha flexão verbal. Eu coloco ele lá no meio, pá, insiro ele no meio do meu verbo. Eu meio que faço uma separação do meu verbo e enfio ele lá no meio. Vamos ver isso aqui? Olha lá na página 24. No caso, o detalhezinho, no caso, para que eu faça essa colocação aqui na mesóclise, eu preciso, os meus verbos precisam estar preflexionados ou no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo. Olha aqui, por exemplo, no futuro do presente eu tenho a seguinte oração de exemplo. Encontrá-la-ei assim que tiver tempo. O lá é um pronome, certo? É
é um pronome que equivale a, por exemplo, você, né? Tipo, encontrarei você, ou a encontrarei, ou te encontrarei. Então, é referente a, né, segunda pessoa do discurso. Por quê? Porque é para quem eu estou falando, certo? Aqui, se eu tirar esse pronomezinho aí do meio do meu verbo, o meu verbo ficará encontrarei. Aí ficará com outro pronome, posso colocar outro pronome aqui, né? Encontrarei, a encontrarei, te encontrarei. O que eu quero que vocês percebam é que esse verbo vai ficar no futuro, ele está no futuro do presente. É mais fácil a gente perceber essa flexão verbal quando a gente tira esse pronome aí do meio. A mesmo caso aqui no futuro do pretérito. Tornar-se-ia grande se estudasse mais. Lembra que eu falei para vocês que o verbo no futuro do pretérito, aqui no caso é do indicativo, o futuro do pretérito é uma flexão verbal que aconteceria se algo do passado tivesse acontecido, aí ele aconteceria, né? Então, aqui, qual que é o futuro do passado, do pretérito, que deveria ter acontecido para que o futuro fosse concretizado? Estudasse mais. Olha aqui, tornar-se-ia grande, ou seja, você se tornaria grande se estudasse mais, tá? Só para vocês aqui, inserindo aqui um pouquinho de flexão verbal, para vocês lembrarem que nós estávamos vendo lá no módulo 6, no módulo 7, tá bom? Da primeira apostila. Então, é só para vocês perceberem essa flexão verbal, tá? Que esse pronome, ele simplesmente está aqui no meio da minha flexão verbal, e esse caso de mesóclise normalmente é usado em questões assim, em casos de extrema formalidade, mas somente nessas duas flexões verbais, ok? Bem, gente, é isso em sumo. Vocês anotem aí as dúvidas de vocês para que nós possamos tirar nos nossos plantões de dúvidas, beleza? Um beijo para vocês, até a próxima aula.